Então, pessoal, continuando com as nossas propriedades aqui, tá? A propriedade número 5 é a propriedade da convolução, ok? Então, vejamos o seguinte, se você quiser calcular a convolução, né, de uma função entre x e y, por exemplo, qual seria a convolução de x de t e y de t? Ou seja, x de t convoluído, a operação que fala para mim a convolução é esse asterisco aqui. Então, x de t convoluído com y de t é uma operação matemática definida por integral de menos infinito até mais infinito, de x de z, y de t menos z, ou seja, y de t, deslocado do fator z, dz, diferencial de z. Essa é a fórmula matemática da convolução no domínio do tempo. Ok? Agora, veja o seguinte, como a transformada de Laplace, ela facilita as coisas para a gente. Se eu tenho uma convolução no domínio do tempo entre duas funções, se eu pegar este resultado aqui, esta operação, e mandá-la para o domínio de Laplace, para o domínio da frequência, essa convolução, né, que era, né, definida por essa integral aqui, relativamente complexa, tá? Quando eu passo esta operação para o domínio da frequência complexa, ou melhor dizendo, quando eu calculo a transformada de Laplace disso daqui, no Laplace, na frequência complexa, esta convolução é simplesmente representada por uma operação de multiplicação, ou seja, a convolução entre x de t e y de t, no domínio de Laplace, é simplesmente a multiplicação da transformada de Laplace do x de t, ou seja, x de s, pela transformada de Laplace do y de t, ou melhor, y de s. Então, uma operação onde, que no domínio do tempo, eu teria que calcular uma integral, nesse caso, no Laplace, eu simplesmente realizo o produto. Veja como eu economizo em termos de operações matemáticas aqui. Tá? Então, esta é a propriedade da convolução, ou seja, resumindo, x de t convoluído com y de t, no Laplace, basta realizar a multiplicação x de s por y de s. Okay? A sexta propriedade, propriedade da diferenciação no domínio S, ou seja, no domínio da frequência complexa. A diferenciação, então vamos lá. Se eu tenho no domínio do tempo x de t multiplicado por menos t, na transformada de Laplace, no domínio S, isso implica em uma derivada, tá? Em relação a S, de x de S. Ok? Derivar no domínio de t, ou seja, a diferenciação no domínio do tempo, se eu realizo a derivada de x de t no tempo, após aplicar a transformada de Laplace, isso implica em S vezes x maiúsculo de S menos x minúsculo, ou seja, o x do domínio do tempo, para t igual a zero. Ok? A oitava propriedade, propriedade de integração, pessoal. Propriedade de integração. A integral, né, de menos infinito até t, ou seja, no domínio do tempo, do x de z tz, implica, no domínio da frequência, a seguinte relação: x de s maiúsculo, x maiúsculo de s, sobre s, mais x minúsculo elevado a menos 1, para t igual a zero, sobre s. Falando em x minúsculo, é o x no domínio do tempo t, considerando t igual a zero. Ok?
Tá? Então, esta é a relação de integração no domínio do tempo. Quando aplicar o Laplace em cima desta equação, o resultado fica sendo esta função aqui que eu acabei de falar para vocês. Ok, pessoal? Tá? Então, estas são as propriedades do 1 ao 8 que nós temos em cima das transformadas de Laplace. São as principais regras de Laplace. Agora, vamos aplicar todos esses conceitos em alguns exemplos. Fiquem tranquilos, porque às vezes, professor, fica um pouco de dúvida nessas relações e tal, onde aplicar, etc. Não entendi muito bem. Então, pessoal, fiquem tranquilos que agora a gente vai fazer alguns exemplos onde nós aplicamos todas estas relações, essas propriedades, né? O primeiro exemplo que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: encontre a transformada de Laplace, tá, de x de t. X de t é uma função no domínio do tempo. E elevado a 3t u de t, convoluído com t vezes u de t. Então, eu tenho essa função toda aqui, né, no domínio do tempo, chamada de x de t. Qual é a transformada de Laplace dessa função? E quando eu falo transformada de Laplace, eu estou considerando a transformada de Laplace unilateral, pessoal, ou seja, para t maior do que zero. Voltando lá no início da nossa explicação, tomando-se como base um instante t, onde eu fecho a chave daquele circuito, né? Colocando um exemplo assim, né? A partir de t maior do que zero. Okay? Então, no próximo vídeo, anotem esse exemplo, no próximo vídeo a gente já vai resolvê-lo. Ok?